objetivo aqui não é aprofundar muito os aspectos clínicos, tratamento, fisiopatológicos, mas a gente espera depois poder discutir todo, caso a caso as dúvidas de todos vocês o máximo possível. Tá? Então, a gente vai começar com o ajustamento, e eu não poderia falar em ajustamento sem falar uma palavra que já foi moda, continua um pouco na moda, né, que é a famosa resiliência, né, principalmente aí nos departamentos de RH, que se usa muito, né, como desafio, sair da zona de conforto, trabalhar o triplo e ganhar a mesma coisa, né, e encarar, mas na verdade que seria o que nos interessa aqui mais o sentido figurado, né, da capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças, né? E nesse contexto da pandemia isso tem acontecido bastante, né? Aqui, quando a gente fala em ajustamento, a gente fala de doenças normalmente crônicas ou situações de estresse que ocasionam uma necessidade de adaptação na vida. Diferentemente do transtorno do estresse pós-traumático ou da reação aguda ao estresse, em que são eventos, como o próprio nome diz, de trauma, o ajustamento não necessariamente envolve um trauma, mas sim uma mudança. Pode ser uma separação, pode ser um divórcio, uma promoção, mas que envolve uma necessidade de adaptação. O câncer é uma situação bastante comum, tanto da pessoa quanto da família, né? O HIV, quando a pessoa se depara com esse diagnóstico, que é uma mudança para toda a vida, já foi assim, um diagnóstico fatal, né, na década de 80, hoje em dia é encarado como uma doença crônica, mas é uma mudança muito grande que ainda tem um diagnóstico de ajustamento em muitas das vezes, esclerose múltipla, e na pandemia, principalmente pelo isolamento, como nós vamos ver a seguir, mas eu quis botar essa imagem porque muitas vezes o isolamento na pandemia vem acompanhado, não necessariamente, mas muitas vezes com a sensação de solidão, né? Que eu quis destacar aqui essa imagem, porque a solidão por si só é algo bastante triste para muitas das pessoas, né? Na Grã-Bretanha, por exemplo, tem o Ministério da Solidão. A gente, né, em termos de evolução, os mamíferos, né, não fomos feitos para viver sozinhos, né? Dos répteis para os mamíferos, essa foi a grande mudança. Os répteis, eles nascem quase que mini adultos, né? Nascem prontos para saírem correndo. E os mamíferos, em detrimento aos répteis, eles ganharam a capacidade de aprendizado, perderam o instinto, mas eles nascem totalmente dependentes, né? Então, o que acontece? Eles aprendem com o meio ambiente, né? Então, eles formam vínculos muito mais fortes com o meio deles, com o grupo deles, porque eles dependem, né? A questão da mamada, são reflexos, se ele é deixado ali, ele morre. Então, ele vai formando esses vínculos muito mais fortes que, se eles não tiverem esses vínculos, eles morrem, e eles vão sendo muito mais dependentes mesmo, né? Em cada cultura depende muito, varia de cultura para cultura, mas normalmente só lá pelos 16 anos que eles estão prontos, teoricamente, para sair de casa. Isso antigamente, hoje em dia, lá pelos 40, quem sabe, ele casa e sai da casa da mãe. Né? Então, o ajustamento, sem se considerar um transtorno, é uma reação humana normal decorrente de algum evento estressante. Que até não, a gente vai ter uma sessão aqui para falar de preconceito com as medicações, né? E talvez com os diagnósticos também seja bom, porque o ajustamento não carrega tanto preconceito, justamente porque todo mundo passa, né, por algum ajustamento. Quando algum familiar morre, o luto não
não complicado entra aqui no ajustamento, uma doença, uma mudança de cidade, tem criança que perde todo o pelo do corpo, tem um quadro de alopécia, se muda de cidade, muda de escola, assim, todo mundo aceita bem, né? Sintomas emocionais, o comportamento angustiante, debilitante, tem um curso autolimitado, também diferente do estresse pós-traumático, que também vai ser palco aqui do nosso encontro, ele pode acontecer tem início no mesmo dia do estresse, né? O transtorno de estresse pós-traumático tem que esperar um pouquinho. Tem que estar fora de sintonia com a cultura, idade, gênero, educação, mas é uma medida extremamente subjetiva. Então, para a gente que é psiquiatra, a gente está um pouco mais acostumado com essa questão da subjetividade, né? Para médicos de outras áreas, isso muitas vezes é um pouco mais complicado. Embora a gente tenha uma série de tabelas e tudo, testes, escalas, o psiquiatra, de uma forma geral, está um pouco mais acostumado com a subjetividade. Mas o ajustamento é ainda mais subjetivo. Se a gente vai nas escalas, DSM, desde o 3, 4, 5, não tem uma lista de sintomas ali, né, do transtorno de ajustamento. Ele pode cursar com sintomas depressivos, ansiosos, mistos ou transtorno de conduta, mas não tem quais são os sintomas, né? Então, assim, na comunidade, geralmente acontece até 8%, em paciente hospitalizado, 12%. Aqui, o que eu achei interessante aqui, em algumas populações especiais, principalmente pacientes revascularizados, né, em ambientes de cirurgia cardíaca, até 50% dos pacientes cursam com transtorno de ajustamento, ambulatório de queimados, enfermaria ambulatório de queimados, esclerose múltipla. Aqui, eu tentei buscar alguma coisa do ELA, eu acho que do ELA também, na esclerose lateral amiotrófica, aquelas doenças que têm um comprometimento muito grande, né, da parte motora, a parte cognitiva, e na pandemia tem alguns estudos demonstrando um grande aumento, mas ainda não em números, mas no futuro a gente vai ter. Então, aquilo que eu falei, os sintomas no início do mesmo dia, não ultrapassando um período de 3 a 6 meses após o término do evento estressante, né? Então, não é do início, é do evento estressante. Podem cursar com esses sintomas depressivos, ansiosos, mistos. No adolescente, é mais comum ter os sintomas de conduta, né? Com álcool e drogas. Na pandemia, o que nos interessa, né? Na primeira fase que tem o distanciamento, que já gera esse desconforto, a pessoa fica privada, nós gostamos do contato físico. Na segunda fase, essa questão do confinamento compulsório, desamparo. E na terceira fase, fases de perda, né? O desemprego, perda afetiva, morte na família, luto, tem acontecido bastante. A questão do tratamento, né? Como fazer? Primeiro passo, a gente fazer a avaliação clínica, um diagnóstico psíquico, um exame psíquico, claro, e avaliar necessidade ou não de medicação, que depois a gente pode discutir, mas a gente sempre se pauta na questão do comprometimento funcional, né? Claro que se tiver um comprometimento funcional muito intenso, a gente já cai para avaliação se há um outro diagnóstico, né? Depressão, ansiedade. Mas havendo esse comprometimento funcional, nesse ponto a gente parte para uma medicação, talvez mais leve ou não, mais uma medicação e uma psicoterapia de apoio. O que é muito importante é sempre ajudar o paciente a desenvolver ferramentas para lidar com esse momento de muito estresse. No contexto da pandemia, onde desperta essa impotência muito grande das pessoas, não ter previsão de como vai ser o futuro, de quando vai terminar essa pandemia, quase que 99% dos pacientes chegam e falam assim, mas quando a senhora acha que isso vai acabar? Eles querem saber quando vai acabar, e a gente tem que responder, eu não sei. O paciente já sabe que a gente não sabe, mas eles querem perguntar, né? Então, a rotina gera essa previsibilidade, né? De ter um horário, de levantar, tomar banho, botar uma roupa, sentar, vai trabalhar em casa, mas faz uma rotina, coloca essa previsibilidade, uma rotina de exercícios, a alimentação mais recomendada é a dieta mediterrânea, sempre a dieta mediterrânea mais saudável, sono, lazer, ter encontros virtuais prazerosos, ter uma rotina dentro do possível, colocar o prazer, né?
Agora, partindo para a depressão, né, que também tem essa questão ainda muito do preconceito, né? Eu forço aqui um pouco no preconceito, eu sei que a gente vai ter uma palestra sobre preconceito de medicação antidepressiva, mas é um ponto que a gente precisa falar, porque vai ainda aumentar bastante a questão da busca por tratamento psiquiátrico, eu acredito fielmente nisso. E quem nunca ouviu a frase que depressão é uma doença da moda, agora todo mundo tem depressão, na minha época isso não existia, dá um tanque de lavar roupa que passa. Assim, se eu tivesse, eu ia pedir para levantar a mão quem nunca ouviu essa frase, né? E é algo que a gente ainda ouve e que existe, né? Mas a depressão existe, está aí, vamos falar sobre ela, né? Está difícil para todo mundo, né? A depressão, diferentemente da tristeza, que é uma reação normal e esperada a um evento triste, a depressão ela é uma doença, né? O cérebro está doente. Hoje em dia a gente sabe que mecanismos inflamatórios envolvidos, regulação de neurotransmissores, o papel do estresse, como a doutora Denise já explicou, já falou, o estresse tem um contexto positivo, mas o estresse em excesso ele causa uma série de problemas no nosso organismo, também está envolvido no mecanismo da depressão. Então, é uma doença, isso está mais do que estabelecido, documentado, provado, uma doença de alta incidência, prevalência da depressão está em torno de 17 a 18% da população mundial. Em São Paulo, 18,3%, você pensa numa população, São Paulo acho que são 12 milhões, se não me engano, 2,4 milhões vão ter depressão. É um problema de saúde pública, né? Com prejuízo social, cognitivo, funcional, todos esses sintomas aí que vocês conhecem. A insônia, que a doutora Valéria também já deu uma aula excelente, e as pessoas num nível de exaustão imenso, absurdo, é um problema de saúde pública. Eu repito sempre isso, porque se não a mais, hoje em dia, é a segunda causa de afastamento do trabalho, né? Das pessoas terem incapacidade para o trabalho. Quando a gente fala em depressão, mais ou menos da metade das pessoas cursam com um único episódio, ficam bem, algumas se curam, mas ficam ali um resquício de sintomas, outros têm um quadro recorrente. Então, é muito importante o tratamento, quanto antes melhor. Acertar a medicação não é sempre fácil, são muitos os tipos, o perfil dos antidepressivos, então não é uma doença para ser ignorada. Na pandemia, né, o que a gente deve fazer? Quer dizer, né, eu acho que a gente deve fazer. Os pacientes que já estavam em tratamento estavam estáveis, a gente tentar fazer essa avaliação com uma frequência um pouco maior, né? Tem muitos que estão deixando de fazer tratamento pela questão financeira, porque muitos perderam emprego, muitos acham que não é necessário. Então, a gente tentar fazer uma busca ativa para que esses pacientes se mantenham tratados. Os que estavam tratados, mas não estavam bem, também a gente tentar estimular para que eles voltem. Pacientes novos, né? A primeira avaliação na psiquiatria, assim, por vídeo, não é o ideal, mas é o que temos, então vamos fazer e já iniciar tratamento. Muitas vezes, numa primeira consulta, é muito difícil a gente já saber qual o remédio dá, mas às vezes os pacientes também não vão voltar se a gente não dá o medicamento na primeira consulta, porque também por questões financeiras, porque eles esperam aquele medicamento na primeira consulta. Então, tentar orientar da melhor forma possível, vê-los com mais frequências. E, por fim, os colegas médicos, né, do front, a gente ficar com o ouvido atento, né? Ou nas mensagens de grupo, a todos os sinais, né? Alerta de dificuldade, de queixa, de desabafo, que estão mais sensíveis, aumento de uso de álcool, insônia, que não conseguem relaxar. A gente, como médico, não costuma ser os melhores pacientes, né? Isso já comprovado em tese, em tudo, mas a gente não vai desistir de tentar por isso, né? A gente está aqui para ajudar a nós mesmos e aos nossos colegas. Aqui eu quis fazer um quadro, não tem todos os sintomas comparados, mas entre a depressão e o ajustamento, quanto ao desencadeante,
no ajustamento sempre, ele é o que define o quadro, na depressão nem sempre tem um desencadeante, o curso pode variar muito, a depressão, anos até, muitas vezes, o do ajustamento é autolimitado, gênero e início aqui não nos interessa, o estresse está presente no ajustamento, é o desencadeante, na depressão muitas vezes é a consequência, e muito importante, o risco de suicídio, nos dois, ele é muito presente. No ajustamento, tanto em adolescentes quanto no jovem, e na depressão também, né? O risco de suicídio no adulto, eu não tenho esse número, mas nos adolescentes, que não é minha área, mas eu tenho uma filha adolescente e a gente estuda e ouve e lê, né, aumentou, depois alguém da área me corrige, mas a última vez que eu vi tinha aumentado 25% de 2015 para cá, o número de suicídio em adolescentes, é um número astronômico em qualquer área da medicina, né? Então, eu acredito no ajustamento também, porque se para a gente adulto já é difícil, toda essa questão de ficar em casa, para o adolescente é algo impensável deixar de sair um final de semana, deixar de se divertir. Então, a gente tem que ficar muito atento aos nossos jovens, nossos adolescentes, porque o risco é presente. A melhor maneira de evitar o suicídio é falar sobre ele, é perguntar, é não ter medo de abordar esse tema. Claro, tem várias formas de perguntar, de pensamentos negativos, de sofrimento. A pessoa que se mata, muitos são por impulso, mas outros porque eles não aguentam mais sofrer, não é porque eles querem morrer. Então, isso tem que estar sempre nas nossas anamneses, né? Aqui não é o PowerPoint da Lava Jato, mas eu quis pôr a importância do estresse na pandemia, porque aqui o estresse, que vai todo para o estresse, e as setinhas podem ser dos dois lados, só me faltou habilidade para fazer. Então, eu fiz 2 slides, um que vai para o estresse e outro que sai do estresse. E eu tentei frisar em vermelho, na pandemia, como causa, o uso do álcool, a solidão, o isolamento, todos esses fatores, né? Dívida, bullying, homeschooling, a gente ficar atento, o Guilherme também já falou essa questão do bullying, dívida, tudo isso tem acontecido, tem aumentado, e a gente, assim, acionar nossos ouvidos, porque é a ferramenta que a gente tem, né, para o trabalho, é o que a gente ouve, né, ouvir, né? O outro também, o estresse para o transtorno de ajustamento, eu mantive o uso de álcool e drogas também, a solidão, porque eu acho que é o que a gente tem que estar muito atento sempre. Só já estou terminando aqui, não sei como está de horário, porque a depressão é a primeira onda, né, a mortalidade do Covid, a segunda, a falta de recursos, infelizmente as nossas políticas aí não utilizaram todos os recursos e acontecem desvios, a terceira, o agravamento das doenças crônicas, e a quarta onda vai ser e vai durar e vai vir para ficar, que é a da saúde mental. Aqui tem um link depois, quem quiser assistir, que a Rô vai passar os slides, o Felipe, eu nem sei quem que passa os slides para vocês, é uma matéria da Globo que passou em junho ainda, mas fala exatamente essa questão da onda da saúde mental. Eu não vou passar aqui, são 4 minutos, mas tem o depoimento de uma senhora que teve o Covid, ela fala uma frase que ela fala assim: ninguém sai igual do Covid, né? Que ela está fazendo tratamento com psicologia, com psiquiatra, e ela fala assim, uma senhora humilde, que infelizmente é a classe que sofre mais com essa doença, e ela fala: ninguém sai igual do Covid, né? Então, para terminar, eu continuo reforçando, após a palestra da Andréia da semana passada, né, que se puder, fique em casa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana.